Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde. Queria agradecer-vos a todos para estarem aqui connosco hoje, nesta sessão de homenagem a Gonçalo Ribeiro Teles, na passagem pelo seu centenário. Chamo agora para dar abertura à sessão de hoje o professor Dr. António Feijó, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian. Muito boa tarde e dou as boas-vindas a todos em nome da Fundação Gulbenkian. Na Fundação, neste momento, nós estamos a reabilitar o Centro de Arte Moderna. O Centro de Arte Moderna vai ter uma reconversão drástica e está a ser feita por um arquiteto japonês de dimensão mundial, Kengo Kuma. Associada a essa reconversão do Centro de Arte Moderna, há também a reconversão dos jardins da parte recentemente adquirida pela Fundação, a sul deste perímetro da Avenida de Berna. Isso está a ser feito por um arquiteto paisagista, Vladimir Diorovic, aqui o meu sérvio, se é que é sérvio, não é muito bom, que é um arquiteto montenegrino, vive em Beirute, no Líbano, e estiveram ambos recentemente a fazer uma apresentação do projeto. O arquiteto paisagista, a certa altura, a fazer a descrição do que está a fazer, disse que os jardins da Gulbenkian são alguma coisa de absolutamente extraordinário. E citou depois Gonçalo Ribeiro Teles e disse que a sua admiração pelo que ele fez torna-o uma referência mundial naquilo que é a arquitetura paisagística. Este elogio é particularmente interessante por uma razão, porque muitas vezes em Portugal nós procuramos vindicação entre nós da magnitude de uma personalidade dada, ou seja, nós reconhecemos a magnitude dessa personalidade, não temos qualquer dúvida em relação à magnitude dessa personalidade, mas muitas vezes esperamos ou somos surpreendidos quando alguém não solicitado e sem razão aparente nenhuma para o referir, nos faz avultar essa magnitude, e foi justamente esse o caso. Gonçalo Ribeiro Teles, entre 1959 e 1969, criou os jardins da Fundação Gulbenkian. Eu estou a falar a esta escala estritamente local, porque, naturalmente, aquilo que ele fez excede em muito esta esfera local, mas esta esfera local é talvez uma boa mostragem da dimensão da pessoa de que falamos. Portanto, entre 1959 e 1969 ele fez os jardins, em 2000 fez uma extensão do jardim, em 2013 criou-se um centro interpretativo com o seu nome, em 2011 o então presidente Emílio Rui Vilar fez uma homenagem cá. A relação com a Fundação de Gonçalo Ribeiro Teles foi longa e altamente produtiva. É, portanto, um imenso prazer dar as boas-vindas a todos nesta ocasião para homenagearmos um nome tão extraordinário como é o de Gonçalo Ribeiro Teles. Muito obrigado. Chamo agora, por favor, o Sr. Embaixador Ribeiro Teles, o João Sergeiro, Presidente da APAP, arquiteto paisagista, e arquiteto paisagista Paula Simões, também para se sentarem aqui nas poltronas. Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian, nas pessoas do seu presidente, o Dr. António Feijó, e felicitá-lo pela sua recente eleição à frente desta tão prestigiada instituição. Saudar também o professor Guilherme Oliveira Martins, um amigo de longa data da família, que, no fim de contas, se amadureceu ao longo dos anos, através do Centro Nacional de Cultura, de que o meu pai foi fundador e o Guilherme é o atual presidente. E dizer que, tal como referiu o Sr. Presidente, a Fundação Carlos Gulbenkian, nomeadamente o seu parque, ocupou certamente um lugar especial na memória profissional e afetiva do meu pai, com os seus jardins delineados e concebidos em coautoria com o arquiteto paisagista António Viana Barreto. E a relação do meu pai com esta instituição, e nós habituámos em nossa casa a sentir a Fundação quase que uma segunda casa, porque o meu pai passava cá há muito tempo, a relação do meu pai com esta instituição manteve-se para lá da obra.
mas sofreu, e já aqui também foi referido, sofreu uma ruptura grave quando, no início dos anos 80, surgiu o Centro de Arte Moderna, a cuja localização o meu pai se opôs radicalmente, pois cortava o eixo norte-sul estruturante do parque. A aquisição do remanescente jardim. E aqui quero saudar o Dr. Rui Vilar, na altura era presidente, e foi na sua presidência que se adquiriu o remanescente jardim. E o novo projeto, agora escolhido e aprovado, permitirá salvaguardar a unidade do conjunto e veio, de certa forma, sufragar ou resgatar as ideias defendidas pelo meu pai há mais de 40 anos. Quero saudar aqui também a presença dos arquitetos paisagistas que trabalharam muito estreitamente com o meu pai e dos oradores convidados. E destacar também uma pessoa que, de certa forma, esteve ligada a nós, o Francisco Caldeira Cabral, que vai ser um dos oradores, o Chico, que eu conheci-o a trabalhar no ateliê do meu pai, na rua Filipe Folk, e filho do seu mestre de sempre, o professor Francisco Caldeira Cabral. O nosso reconhecimento também vai para o coordenador editorial, o arquiteto paisagista João Cerejeira, e o produtor editorial, o arquiteto Filipe, da terceira edição da obra, A Árvore em Portugal, e a primeira edição foi em 1960. Eu penso, e toda a vida ouvi falar os arquitetos paisagistas, que se tratava de uma obra de referência para a arquitetura paisagista e que tem sido, durante décadas, uma espécie de bíblia no ensino e nos ateliês. Do livro, eu recordo meu pai falar na altura, no livro recordava já uma chamada de atenção para a importância de plantar, sempre que possível, as nossas árvores espontâneas. A este propósito, eu recordo um episódio que também foi referido esta manhã pelo engenheiro Carlos Moeda, que foi em 1955, o meu pai assume o cargo de arquiteto paisagista da Câmara Municipal de Lisboa, em que colabora com o professor Francisco Caldeira Cabral, sempre ele, no projeto de remodelação e de arborização da Avenida da Liberdade, que consistia fundamentalmente em trazer para os jardins urbanos o arvoredo da nossa flora, com o pinheiro manso, os carvalhos, os sobreiros, os medronheiros, etc. E aquilo que hoje todos acham correto e defensável, na altura foi motivo de um grande escândalo e na imprensa da época exclamava-se, eu penso até o Diário Popular titulava isso, com indignação, a charneca entrou na cidade. Então, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura o general França Borges, foi permeável às críticas feitas ao novo traçado da Avenida da Liberdade e ordenou a reposição do traçado inicial daquela via e entendeu que deveria ser o meu pai a fazê-lo. Obviamente que o meu pai não aceitou e recusou e por isso foi afastado da Câmara em 1960. Estes dois episódios, quer o episódio da Gulbenkian, quer o episódio da Câmara, que já lá vão muitos anos, não queria dizer que o meu pai gostasse de confrontos. O meu pai não gostava de confrontos. Afastava os confrontos. Mas era frontal na defesa das suas ideias e dos seus valores. Foi sempre fiel às suas convicções nucleares. E mesmo quando isolado, não se sentia minimamente afetado por isso. Acho que tanta gente o admirava dessa maneira. A própria institucionalização do Partido Popular Monárquico, do PPM, a seguir ao 25 de Abril, representou, por um lado, um ato de fidelidade às suas convicções de sempre. E, por outro, o nascimento de uma política de ambiente e de ordenamento do território que foi um dos fatores, na altura, de maior modernidade do país. Eu lembro-me, só para referir, dois momentos que foram inovadores até a nível europeu. Foi a aprovação da Reserva Agrícola Nacional, a RAN, e da Reserva Ecológica Nacional, em 1978, no final do governo AD. Eu lembro-me de, na altura, falar com o meu pai, que
estava bastante esfuziante com essa aprovação em Conselho de Ministros, e ele dizia-me: ó filho, eles nem sabem muito bem o que aprovaram, como isto já está no fim, como isto já está no fim. Pronto. E a segunda foi quando a Lei de Bases do Ambiente, eu acho que na altura o meu pai era deputado monárquico independente da bancada do Partido Socialista, com Ferreira do Amaral, eram os dois monárquicos independentes, e aprovaram, ou tiveram um papel muito decisivo na Lei de Bases do Ambiente. E como alguém dizia, Ribeiro Teles conseguiu resolver a quadratura do círculo por duas vezes. Sendo, por um lado, um político profundamente monárquico, foi, ao mesmo tempo, uma referência na República. E, por outro, conseguiu ser grande e prestar grande serviço ao país num partido pequeno. Mas, talvez, para a família, o seu legado mais importante tenha sido a sua integridade moral, como norma de vida. Nunca se deixando seduzir por interesses mercantis ou conveniências espúrias. E a sua simplicidade de atuar na vida, de estar bem consigo próprio e com os outros, foi para nós um grande exemplo. E muitas vezes, e vou terminar, o ouvíamos falar das suas ideias e defender as suas propostas com o mesmo entusiasmo e respeito, quer fosse com o comerciante da Rua de São José, onde vivia, quer fosse com o horticultor da velha Lisboa, quer fosse com o pequeno agricultor de Cruz ou o próprio Presidente da República. E assim era o meu pai. Muito obrigado. Dou agora as boas-vindas ao arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral, quem vem representar a família do professor Francisco Caldeira Cabral. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, saudar e agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Feijó, e restantes representantes aqui presentes, por esta casa estar sempre disponível para nos acolher. Agradecer também à PAP e ao arquiteto João Sarjeiro pela iniciativa, pelo empenho posto na reedição da Árvore e pelo convite que me foi endereçado. Felicito também a Silvia Alvim por apostar uma vez mais na reedição deste livro. Saúdo ainda os ilustres oradores e todos os presentes, não sei se só fisicamente, se também de modo virtual, é indiferente. Foi-me pedido que dissesse duas palavras em nome da família, na qualidade de neto do professor Caldeira Cabral e também enquanto arquiteto paisagista. O meu avô escreveu muitos textos, artigos, conferências, etc. Mas a Árvore foi o único livro que publicou em vida. Preparou a publicação ainda dos Fundamentos da Arquitetura Paisagista, mas a publicação só viria a ocorrer após a sua morte. Este livro foi, portanto, uma espécie de 10º filho, para além dos 9 de carne e osso, e objeto de especial carinho. Testemunhei isso e vi como ele se empolgou quando, no final dos anos 80, tentei, com o apoio dos dois autores, que se fizesse não propriamente uma reedição, mas uma reprodução, uma reimpressão do livro na Universidade de Évora, que acabou por não ser possível concretizar, mas lembro-me do entusiasmo do meu avô nessa altura. Mas este livro tem dois pais e é também o testemunho da amizade e cumplicidade profissional que uniu os dois autores. O professor Caldeira Cabral e o discípulo Gonçalo Ribeiro Teles rapidamente se tornaram colegas e amigos. Em casa do meu avô, quando alguém se referia ao Gonçalo, não era preciso explicar que Gonçalo se referia. O Gonçalo, por defeito, era o Gonçalo Ribeiro Teles. Consigo imaginar o gozo que ambos terão tido na produção desta obra. E quando digo gozo, não digo meramente satisfação, mas digo mesmo um quase divertimento.
que aliás aflora em algumas notas de humor, como por exemplo numa referência ao excesso de arborização, quando dizem: ao ver às vezes encomendar árvores para um jardim, julgamos que se trata de arborizar uma serra. Ou aquela frase jocosa que acompanha a imagem de um exemplar desfigurado pela poda e que remata o título à árvore e diz: e não a caricatura que os homens fizeram dela, e que poderia ser tirada de uma campanha publicitária. Imagem e frase reforçam-se mutuamente e têm bastante impacto. Não consigo atribuir a nenhum dos autores em particular estas tiradas espirituosas, pois ambos dispunham de um sentido de humor muito apurado. Falando do livro, e como refere o professor Ribeiro Teles no prefácio da segunda edição, este livro, cuja motivação inicial era sensibilizar as autarquias para as desvantagens das podas excessivas e desnecessárias, acabou, no seu conteúdo e nos seus efeitos, por ser muito mais do que isso. De facto, os autores agarraram esta oportunidade única para verter uma série de conceitos essenciais da paisagem e da arquitetura paisagista, a forma de ocupação do território, a compartimentação, a proteção das cabeceiras, das encostas declivosas, as linhas de água e a integração da atividade humana nas suas diferentes formas, agrícola, urbana, recreio, infraestruturas, etc. Partindo do pretexto da árvore, os autores abordaram conceitos de fitogeografia, não se coíbem, por exemplo, de propor um conjunto de associações vegetais, criando uma referência que foi fundamental, mesmo começando por admitir que não terem todo o suporte científico que desejariam para o fazer. Também transparece no livro o profundo conhecimento teórico e experimental que o meu avô tinha nas questões de microclimatologia. É, aliás, contemporânea a quarta edição do Manual de Microclimatologia, de Rudolf Geiger, que o meu avô viria a traduzir para português e que foi publicado pela Fundação Carlos Gulbenkian. A árvore constitui assim uma espécie de compêndio, em versão condensada, de informação técnica e científica essencial, que tornou este livro uma referência incontornável para qualquer arquiteto paisagista ou estudante desta matéria. Passados mais de 60 anos, esta obra mantém-se perfeitamente atual. Não só pela intemporalidade dos conceitos que transporta, mas infelizmente atual pela persistência dos problemas que a mesma identifica. Reconhecendo muito que se evoluiu na gestão do arvoredo urbano, vem frequentemente à memória a tal frase batida: e não a caricatura que os homens fizeram dela. No concelho onde resido, às portas de Lisboa, por decisão política e contra o parecer informado dos técnicos, ainda persistem as podas de atarraque, as elevações de copa inestéticas e contraproducentes e outras malfeitorias. A última moda, a topiária de oliveiras, começou por acometer os exemplares das rotundas, mas já se alargou a todas as áreas. E as oliveiras caniche pululam pelo concelho, tornando uma suposta originalidade num clichê reproduzido até à exaustão. Portanto, a perspectiva é boa do ponto de vista das reedições da árvore. Vamos na terceira edição e consegue-se adivinhar que ainda serão pertinentes e necessárias no futuro mais algumas edições. Resta saber se na próxima edição a azinheira não ocupará já o lugar do sobreiro, o sobreiro o lugar do carvalho de cerquinho e assim sucessivamente. Eu sou ainda do tempo da televisão a preto e branco, depois veio a televisão a cores e hoje temos esta coisa incrível que é a televisão por cabo, que nos permite escolher o que queremos ver, andar para trás, para a frente, etc. Devo notar que na primeira edição da Árvore, preto e branco, esta tecnologia já estava disponível. Já era possível escolher o que queríamos ver, avançar e recuar para qualquer ponto da obra. Notável. A segunda edição já veio a cores e complementada. E a terceira edição veio certamente melhorar a segunda. No entanto, o essencial da obra permanece. E o enriquecimento da mesma não a desvirtua, ajuda a mantê-la mais atual e apelativa, valoriza e reconhece o interesse do trabalho original. Não me ocorreria melhor presente para o professor Gonçalo Ribeiro Teles, por ocasião dos seus 100 anos. Estou certo que é para o meu avô uma alegria ver a sua obra perpetuada
E pela parte da família, só me cumpre agradecer o interesse e empenho de todos os que tornaram possível esta terceira edição. Muito obrigado. Chamo o arquiteto paisagista João Cerejeiro, presidente da direção da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas e coordenador editorial da Árvore em Portugal. Boa tarde a todos. Vou começar como comecei há um ano atrás. Parabéns a todos, todos nós. Hoje é um dia especial, 25 de maio de 2022. 100 anos que nasceu o professor Gonçalo Ribartelos, e este dia já foi assinalado de manhã com a presença da APAP na Câmara de Lisboa, e esta tarde vão maturar um bocadinho mais, mas com muita sorte, porque me esqueci do discurso e tenho só aqui uns apontamentos. Portanto, vou ser muito rápido. À primeira fila da tribuna, a direção da Fundação Carlos Gulbenkian, professor Dr. António Feijó, presidente do Conselho de Administração. Professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, administrador atual. Vejo o engenheiro Rui Vilar. Sr. Engenheiro, é um prazer vê-lo sempre presente quando falamos de Gonçalo Ribartelos. Uma equipa que falou connosco e que nos acompanhou nestes últimos dias, porque a Gulbenkian, com a sua capacidade organizativa, possibilitou celebrarmos, darmos este presente do centenário ao professor Gonçalo Ribartelos em pouco mais de 15 dias. E isto deu-nos a possibilidade de dizer assim, isto é uma jornada especial, e a Gulbenkian proporcionou-nos, de facto, esta jornada. E este núcleo, eu vou identificá-lo, porque está aqui o Dr. Miguel Magalhães, diretor do programa Gulbenkian Cultura, a doutora Mariana Portas de Freitas, coordenadora das edições, e mais a sua equipa, que eu não conheço, mas imagino que deve ter sido um trabalho notável, porque até os múltiplos outdoors estão na rua em menos de 72 horas, se não me engano. Senhor Embaixador Francisco Ribartelos, professor Dr. António Bagão Félix, e tantas outras individualidades que eu aqui vejo e gostaria de identificar, porque a APAP quis organizar uma comissão de honra para esta manhã na Câmara, e tivemos a sorte de grande parte das pessoas que estavam contactadas para a de manhã estão cá esta tarde. O que é que o livro, este presente, tem um significado engraçado? É porque Gonçalo Ribartelos, Francisco Caldeira Cabral, os autores, o seu nome recai este ano, 2022, com alguma especial dimensão. É o centenário do professor Ribartelos, são os 80 anos do curso de Arquitetura Paisagista no Instituto Superior de Agronomia. Há, de facto, um ciclo de comemorações ao longo deste ano, que a APAP, e não só a APAP, mas também o Núcleo de Instituto Superior de Agronomia, que estão a realizar em redor destas comemorações, destes festejos, destas homenagens, e que envolve a primeira geração também dos arquitetos paisagistas formados no Instituto. Este livro é um livro curioso, porque muito curioso para nós arquitetos paisagistas, porque nós sabemos todos onde é que ele está, em que prateleira e em que estante, em colocá-lo na nossa casa, no nosso ateliê, no nosso escritório. Eu acho que não há ninguém que não saiba. E de repente recordamos dele e dizemos, não, tenho a fotocópia, gostava de ter o original. Mas mesmo a fotocópia tem aquela carga de ter viajado connosco na formação, temos percebido como é que conseguimos aquelas fotocópias quase de uma forma subreptícia, havia esta duplicidade que é, vamos festejar estes dois autores e forçar aqui a terceira edição do livro. Não sabia eu que editar um livro era uma aventura. Era uma aventura. Como nunca tinha estado a acompanhar uma edição do livro, aprendi muitíssimo. E isto começou pelo pedido dos direitos às respectivas famílias,
depois o contacto com o antigo editor, que, em compreensão face à exclusiva edição da APAP do livro, cedeu todos os conteúdos, naturalmente, e também face aos direitos assumidos pela família para que a APAP pudesse fazer esta edição. Depois, a partir daí, foi uma marcação de várias etapas, desde a escolha do papel, o formato, os debates que tivemos à volta do formato. Nunca pensei que meio centímetro de livro de papel fosse tão importante nos conteúdos e no sucesso que pode ter uma peça daquelas que nós folheamos e não sabemos realmente o que está por trás da manufatura, da escolha, das opções. Depois foi a hora dos debates com a produção editorial, que já vou falar. Os designers, o espaço de debate com os designers, as revisões sistemáticas, os critérios de revisão. Claramente o livro ia cumprir, ia respeitar na íntegra o precedente, só que havia ali um capítulo que era necessário melhorar, que era o capítulo das fichas de prestação. Aí era unânime. E então eu penso que a seguir a minha colega Paula vai, ainda bem, vai dar uns agradecimentos às entidades, a todas as pessoas que colaboraram. E a nota para mim que é relevante é esta. Foi o entusiasmo que todas as pessoas, sem exceção, logo contactadas, se envolveram no debate e na revisão do livro. Todas. As entidades que vamos identificar são parte delas. Eu posso, por exemplo, dar a ideia. A pessoa que traduziu o livro para inglês, porque a certa altura há este projeto de colocar o livro em inglês e também uma edição física, mas também um e-book, em que penso que vamos ali fazer brevemente esta realização, esta produção do e-book em inglês. A tradutora, cujo pai trabalhou muito tempo na FAO, ela estava entusiasmadíssima com o significado daquele livro, na ideia do seu potencial como peça de formação da razão da agricultura, da relação do homem. Ela era tradutora, mas sabia que aquilo era ali um livro de uma extraordinária importância, e dela e todas as pessoas que se envolveram. Houve aqui depois um aspecto interessante, que foi a discussão do arvoredo urbano, que está em curso, essa discussão, do Guia das Boas Práticas, e a APAP, nos primeiros momentos, sentiu imensa necessidade de abordar o arvoredo urbano com um capítulo inicial. Esse capítulo inicial tem a ver com esta ideia de que a árvore não pode ser vista só no seu ponto de vista singular, mas tem que ser vista no seu contexto ecológico, no espaço que ocupa, na sua capacidade de comunicação, no contexto, na rede natural. E o livro foca, curiosamente, ele vai desde as micorrizas até o ordenamento do território, com a árvore como a intermediar esta comunicação entre o homem e o espaço natural. É tão simples e genial como isso, o livro. Vou rapidamente passar aqui a uma saudação. Duas pessoas, ou três, eu não posso ter mais tempo, mas professor Bagão Félix, obrigado por ter aceito o nosso convite e a excelente introdução que fez à terceira edição do livro. A Teresa Anderson, professora Teresa Anderson, que não está cá hoje, deu um abraço a todos, porque ela proporcionou um capítulo quase como uma novidade, um inédito. Era uma conferência que foi feita em Serralves em 1994 e que é o último capítulo do livro. E quero também aqui dar aqui um abraço ao produtor editorial, que ele é o CEO da Argumento, arquiteto Filipe Jorge. Com ele convivi nos últimos 3 meses, penso eu, intensamente, a realização deste livro, e queria deixar aqui a nota da entrega, do rigor, do desvelo, da sistemática observação que ele fez em todos os pormenores, da forma como também me transmitiu a manufatura do livro, e isto até ao último pormenor, até ao último momento. Eu quero deixar aqui um abraço, e a Argumento foi escolhida pela APAP, dado não só a qualidade dos seus livros, mas também com uma relação que tem tido profunda
com a arquitetura e com a arquitetura paisagista, com o urbanismo, mas sobretudo com a arquitetura paisagista nos últimos anos. Muito obrigado, Sr. Arquiteto, em nome da APAP. E com isto, muito obrigado também a todos e espero que gostem do livro. Esforço para subir estes 3 graus, gostávamos de ofertá-lo uma peça, sabendo que ele gosta de cerâmica, ele é colecionador de peças de cerâmica, e tivemos a sorte de encontrar a oportunidade algo mais vernáculo e interessante, mas mesmo assim espero que Boa tarde. Dando continuidade a alguns dos agradecimentos que o João já fez, não posso deixar de referir um conjunto de pessoas que foram fundamentais e que não se negaram, nem que fossem 24 horas, em ajudar-nos a resolver alguns problemas que fomos detectando, porque de facto estávamos mesmo muito verdinhos neste processo e à medida que íamos progredindo, iam surgindo as dificuldades e os problemas para resolver que nem tão pouco tínhamos consciência que fariam parte da produção de uma reedição de um livro e que nós queríamos que corresse mesmo muito bem por todos os motivos e que são óbvios. Nesse sentido, passo a agradecer ao Dr. Adnilo Xande da Navigator Company, nosso patrocinador e, portanto, que nos permitiu, de alguma forma, tornar mais fácil a reedição deste livro. Ao professor Alexandre Cancela de Abreu e também ao arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa, a quem eu não vou chamar professor, senão ele zanga-se comigo, mas que para mim é professor. E uma vez mais dar-lhes os parabéns pelo dia de hoje, que cheio de simbolismo e com imenso orgulho os vimos hoje a receber o prémio Gonçalo Ribeiro Teles. Ao professor António Bagão Félix, que o João já referiu, ao professor Carlos Pinto Gomes e ao arquiteto paisagista Mauro Raposo, da Universidade de Évora, porque, embora nos ajudaram a fazer a revisão científica das referências que tínhamos na edição que agora sai, toda a componente fitogeográfica, que na verdade, e como já nos disse o nosso colega, não tinha, é de uma atualidade extraordinária, portanto fizemos algumas correções, algumas adaptações de terminologia e algumas correções das designações dos nomes e foram extraordinários na ajuda que nos cederam. Ao professor Domingos Lopes, do Jardim Botânico e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ao professor Frederico Meireles, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ao professor João Soares Carrola, do Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ao professor José Marcos Moreira, da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, à professora Laura Roldão Costa, do Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, à doutora Mafalda Mel da Guiar, da Fundação Carlos Gulbenkian, ao doutor Manuel Rosa, à doutora Mariana Portas, da Fundação Carlos Gulbenkian, ao município de Arraiolos, ao professor Ricardo Bento, pró-reitor para o Planeamento, Território e Património da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, à Susana Tápia, da Sociedade Portuguesa de Botânica e, por último, recordar a ajuda preciosa que o João já referiu, da professora Teresa Anderson, da Universidade do Porto. Muito obrigada. Chamo agora ao palco o nosso primeiro orador convidado, o professor Dr. António Bagão Félix. Muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar todos vós e dizer que não estou aqui a falar como economista, senão não tinha necessidade de um papel, até porque já estou habituado a errar, e falo numa perspectiva que não é aquela a que estou habituado.
Queria saudar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian e desejar-lhe muitas felicidades no seu cargo e, em particular, também os familiares que aqui estão dos professores Gonçalo Ribeiro Teles e Francisco Caldeira Cabral. É uma honra poder-me associar ao centenário do nascimento do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Tive, aliás, a felicidade de o conhecer em 1980. Era eu um jovem secretário de Estado no primeiro governo da Aliança Democrática e foi aí que eu o conheci pessoalmente. E desde então me habituei não só a respeitá-lo, mas a admirá-lo e a seguir e aprender com os seus ensinamentos, quer de natureza técnica, naquilo em que me era possível apreender, quer, sobretudo, de natureza ética. Não é mensurável a sua cota-parte na minha paixão pelo mundo das árvores, mas sei que para tal muito terá contribuído. Também foi um privilégio ter escrito uma breve introdução à terceira edição do livro A Árvore em Portugal, embora concretizada pela Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas. O que é certo é que não haveria, ou não há, razões essenciais para os convites estar hoje aqui a falar e ter, de algum modo, entre aspas, prefaciado o livro, que me foram gentilmente feitos. Sou um economista reformado, sendo que, enquanto tal, tive mais de lidar com a árvore das patacas ou a falta delas. E também fui gestor, e na qualidade de gestor naveguei muitas vezes na dicotomia holística, nem sempre bem resolvida, entre ver a árvore sem enxergar a floresta ou olhar para a floresta sem dar conta da árvore. Sou tão só um amador autodidata, no duplo sentido da palavra. Amador porque não profissional e amador porque sou uma pessoa que ama a natureza botânica. Entre muitas leituras que tenho feito ao longo dos anos, esta notável obra dos dois grandes vultos da arquitetura paisagística, Francisco Caldeira Cabral e Gonçalo Ribeiro Teles, foi, para mim, um livro-semente, que me ajudou a germinar perguntas e a colher respostas. Um livro sabiamente intemporal, porque a sabedoria destes dois mestres não é datada. Antes é um convite para uma viagem entre a memória e o porvir. Um livro para sempre, e não um livro de momento, tão mais significativo quando vivemos tempos de presentismo obsessivo e descartável. Permitam-me que cite uma passagem do meu prólogo. Neste livro, absorvo conhecimento, respiro emoção, desperto desassossego, crio responsabilidade, reforço cidadania. Nela encontro mesmo um certo sentido poético. Na perspectiva com que Humberto Eco descreveu a capacidade que um texto oferece de continuar a gerar diferentes leituras, sem nunca se consumir de todo. Um livro desafiante, uma oportunidade de discernimento, uma sensibilidade responsável, um contributo didático, uma via de generosa redistribuição geracional de conhecimento vivido. Fim de citação. A árvore em Portugal continua a ser também um sereno mas incisivo, clamor contra a indiferença e contra a ingratidão ainda dominantes na sociedade portuguesa e em poderes públicos. Refiro-me à ecologia, o que eu chamo a ecologia do asfalto e dos semáforos, aos excessos do utilitarismo puro e duro, a um economismo desumanizado que não olha a meios, à insensibilidade de quem vê na árvore um adversário e não um aliado, a lenta agonia de alguns espaços verdes, a dificuldade em conservar uma árvore com a dignidade que é merecedora, a monocultura adversária da imperativa diversidade, a escolha ignorante ou desleixada de espécies plantadas, são infelizes ilustrações do que se deve evitar, na minha opinião. Que mais li e reli nesta obra tão sensível e didática? Li regras de vida. Prescrutei na vida das árvores uma ética natural solidária,
porque distributiva e retributiva, feminina, porque cuidadosa, virtuosa, porque sábia na distinção entre o certo e o errado. Aprendi a olhar para a dignidade da árvore e para o tempo que nela está para além do tempo. Um tempo de senciência quase espiritual, uma espécie de kairos botânico. Com garbo, sem sobranceria, elas mostram-se com exuberância sem artificialismo, riqueza sem ostentação, beleza sem maquilhagem, com a sabedoria da renúncia como modo de purificação, sem confronto com aparentes paradoxos de escolha, com o discernimento que nós, seres humanos, às vezes não sabemos fazer, entre o que lhe é útil, o que lhe é fútil e o que é inútil. Com a lucidez de perceber que o mais até pode ser menos e que com menos se pode alcançar mais. A árvore que os autores nos apresentam define-a assim. As folhas são a universidade do prodígio da fotossíntese. As raízes são a mais esplendorosa expressão de abnegação. Os ramos são inigualável seivaduto da reciprocidade. As flores são a escola de todas as sinestesias espontâneas. Os frutos são o anúncio da prodigalidade oblada. Percorrendo o livro, entendemos melhor o que é a harmonia da natureza botânica. Tendencialmente, o encontro improvável entre contrários ou diferentes na morada de todos. Eis a magia da descoberta da biodiversidade sempre sem fim. Cada planta é um valor em si mesma. Na floresta, na montanha escarpada, no bosque, na seara, no jardim, na rua até, irmanam-se entre o acaso e o silêncio árvores, arbustos, herbáceas, suculentas, cipráceas, gramíneas, musgos, lícanes, ervas daninhas proscritas, mas de inigualáveis inflorescências, e tantas outras preciosidades botânicas, produto da persistente simbiose entre a natureza espontânea e um habitat esculpido pelo tempo e no tempo. Um caminho em que nada se perde, mas nem tudo se transforma. Uma ética de merecimento. A árvore olha-nos e diz-nos que a vida na Terra depende dela e da transformação limpa da energia luminosa em energia química, possibilitada pela fotossíntese. Pergunto, haverá um dom assim tão gratuitamente generoso para a nossa possibilidade de respirar e de viver? Em suma, nós e as árvores, elas e nós. O livro convida-nos, sabiamente, a completar o ciclo entre o humano e o seu ético humus, que é a terra. Entre o parentesco linguístico do hebraico Adam, homem, e Adamá, terra. A terra, mais do que a nossa casa e causa comum, é a casa comum da vida. De toda a vida. Como escreveu Edgar Morin, a terra depende do homem, que depende da terra. Volto a citar o que escrevi, e vou já terminar. O livro alerta-nos com lucidez luminosa para o desastre de pôr o homem à parte da natureza, como se esta e todos os outros seres vivos não tivessem direito aos nossos deveres para com eles. Exorta-nos para promover uma ética ecológica do futuro, que não deve ser uma ética adiada para o futuro, mas para hoje edificar. Não apenas para ser, mas para ser com. Inspira-nos para a necessidade de uma harmonia paisagística, ecológica, económica e cultural que, respeitando a árvore, nos torne merecedores e dignos da nossa condição humana. E que afaste óticas meramente instrumentais e geradoras de desequilíbrios, injustiças e de egoísmos entre gerações. Relido agora, este fascinante livro ensinou-me a exaltar a simplicidade e a terapia do mundo botânico. Num tempo em que novas algemas tecnológicas, a ultra-especialização redutora, a exaltação de uma impositiva felicidade nacional bruta a preços do mercado, entre aspas, obviamente, e o cilindro compressor do atualismo acrítico devastam a serenidade de um pôr do sol, a ternura de uma flor a desabrochar, o bailado de folhas de uma bétula ao fim da tarde, a serenidade outonal inventada e oferecida pelas árvores. Recordo-me ter lido um provérbio, creio que indígena, que sintetiza um risco danoso que temos de combater.
e diz: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Ler, reler, reler a Árvore em Portugal é uma homenagem e uma forma de respeito pela integridade, exigência e intensidade com que foi escrita esta obra de uma contemporaneidade assegurada e contagiante. Como escrevi no prefácio a este livro, bem se pode aplicar o que Pablo Neruda disse um dia: livro, quando te fecho, abro a vida. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao nosso segundo orador convidado, o professor Dr. Jorge Paiva. Muito boa tarde. Eu senti-me tremendamente honrado quando me convidaram para vir dizer aqui alguma coisa nesta justíssima homenagem ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. E eu resolvi vir aqui como habitante da terra, como português, como biólogo, botânico e como companheiro do professor Gonçalo Ribeiro Teles no combate, para que todas as pessoas percebam que nós não vamos poder viver nesta gaiola que estamos a emporcalhar, desculpem o termo, sem os outros, sem a biodiversidade. Depois, ainda por cima, eu vou constantemente, muitas vezes, fui muitas vezes às florestas, não só a todos os tipos de florestas, à taiga, dos climas temperados, às tropicais, às equatoriais, e ainda já com uma proventa idade em 2019, com 86 anos, ainda estive acampado com 3 zoólogos numa floresta tropical de chuva. E, portanto, sou um admirador da árvore. Mas eu vim sem papel porque resolvi ver o que é que os outros oradores iam dizer, porque eu podia me repetir. Eu conheci os 2 autores e conversei algumas vezes com eles, e até com o professor Caldeira Cabral eu tinha um projeto que começou, que ele propôs até que se começasse a tratar desse assunto, de cultivar as plantas que nós queríamos cultivar, uma planta nativa portuguesa, na sua propriedade na Serra da Estrela. Depois ele faleceu e pronto, o projeto morreu, mas eu não sei se ainda... Mas também já estou os meus netos ficam um bocado furiosos comigo quando eu digo que estou na 4ª idade. Estou na 4ª idade, não é? E a entrar na parte final. E sou sinto-me tremendamente desiludido, porque fiz mais de 2.500 palestras em escolas e chego à conclusão que depois eles são tão bombardeados, eles ficam incentivados, são tão bombardeados para o consumismo nesta sociedade consumista que quando chegam à universidade, eu disse aos alunos uma vez disse aos alunos da Universidade de Coimbra, na Associação Académica, depois de eles terem deixado 40 toneladas de lixo no chão depois da malatada. Portanto, eles desaprenderam tudo. E o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles foi, no final da vida, que eu
conversei com ele algumas vezes, era ele foi-se embora desiludido. Desiludido porque muito daquilo que ele fez não foi avante e perdeu-se. Mas conversar com o professor Gonçalo Ribeiro Teles era uma aula de educação, de cordialidade e de conhecimento. Era um encanto brutal. E eu resolvi contar aqui uma faceta que uma vez encontrei, só para verem como ele era humano. Tenho a certeza absoluta que quase ninguém aqui, a não ser talvez a família, saiba como ele era para toda a população. Eu, uma vez, depois de termos estado os dois juntos numa ação qualquer aqui em Lisboa, eu acompanhei-o porque ia sempre a conversar com ele até casa. Ali numa casa, numa casa paralela à Avenida da Liberdade. E ele, depois resolvemos ir tomar um café, que há ali um cafezinho próximo, e ele entrou no carro e fez qualquer coisa e fechou o carro. Bateu com a porta e vamos lá então ao café. Olha que não fechou o carro. Não fecha o carro. Não. Mas porquê? Olha, eu tinha aqui normalmente sempre o carro, aquilo é uma zona onde há vida de droga e outros tipos de vida, e ele disse-me, olha, eu descobri que me abriam o carro para ouvir música. Depois eu vi qual era a música que mais lhes agradava. E então eu passei a comprar cassetes e vou mudando as cassetes, porque assim tenho o carro vigiado. Não sei se conheciam isto. Mas ele tinha entrado no carro para lá pôr uma cassete. De maneira que isto só é de uma humanidade brutal. Brutal. De maneira que tive algumas conversas também com ele sobre as suas obras. Por exemplo, quando foi da obra na Expo, ele sabia que eu... Não sei se foi ele que me pediu, mas sabia-se que eu ia frequentemente a Santo Tomé e pediram-me para eu ver como estavam as plantas que estavam lá a ser recolhidas para serem colocadas na Expo. E, por acaso, a pessoa o santomense que andou a tratar disso era muito competente, andou comigo várias vezes, era uma pessoa muito competente, e eu vi que ele tinha lá muitas dessas plantas e eu disse, olha, João Mário, a maioria disto vai morrer lá. Isso não sei, pois você não sabe. E depois um dia disse em conversa ao arquiteto Ribeiro Teles que, olha, grande parte daquelas plantas são equatoriais, aquilo é uma zona equatorial, não é tropical, é equatorial. Aquilo vai morrer, não é? E na realidade nem sei se elas foram plantadas, que eu não ando a escovilhar o que é que fazem. E também tive o prazer, uma vez, não sei porquê, algumas que quiseram saber se alguns nomes deste excelente jardim que ele fez, alguns nomes científicos, e pediram-me, e eu vim cá, vamos lá, não clandestinamente, mas anonimamente, e disse às pessoas que eram a pessoa aqui que trabalhava aqui e trabalha na Gulbenkian, e disse, olha, os nomes são estes assim, porque tinham perdido ou as etiquetas ou qualquer coisa. De maneira que ele, e tanto ele como o professor, a professora Caldeira Cabral, porque eram pessoas de uma afabilidade brutal. Cada vez que se conversava com ele, nós estávamos
a aprender constantemente. De maneira que era isto que eu lhes queria dizer, algumas características do Gonçalo Ribeiro Teles que, na realidade, muita gente não conhecia. Era de uma educação brutal. Eu nunca ouvi disparatar, como nós vemos muitas vezes os senhores políticos a vociferarem uns contra os outros. Ele nunca ouvi fazer isso. Ele podia discordar, mas era sempre com educação. Muito obrigado. É isto que eu queria dizer. Para a apresentação do livro Árvore em Portugal, peço a participação do produtor editorial da publicação, o arquiteto Filipe Jorge. Trago sempre os filhotes. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Impõem-se sempre os agradecimentos quando se traz a obra nova. Em primeiro lugar, à Fundação Gulbenkian, que só ela nos daria este palco desta importância para fazer a apresentação da terceira edição da Árvore em Portugal. O segundo agradecimento vai para a PAP, que me convidou para realizar esta tarefa, que muito agradeço, na pessoa do seu presidente. E a todos que também colaboraram. O senhor está a falar muito baixo aqui no senhor. Muito obrigado. O terceiro agradecimento vai para a minha equipa. Ao designer, às revisoras, aos administrativos. E o culminar com a empresa gráfica, que com o seu rigor e empenho nos traz a obra. Há um outro agradecimento indispensável, que é ao Dr. Bagalhão Félix pela sua notabilíssima introdução com que contemplou esta terceira edição. Texto de grande clareza, de grande inteligência, qualidade, pragmatismo. Os adjetivos são muito pequenos comparados com o resultado, que é aquilo que se revela ser a palavra de um grande conhecedor das árvores. Lendo esta introdução, eu diria que nos apetece ser árvore. Quanto ao professor Gonçalo Ribeiro Teles, todas as outras pessoas serão melhores para falar dele do que eu. Eu apenas o recordo com a afabilidade e o caráter sempre propedêutico das suas conversas, dos livros que fizemos enquanto estava vivo. E como arquiteto, que se interessa pela arquitetura, pelo património, pelo urbanismo, devo confessar o meu enorme privilégio, que é todos os dias me sentar na minha secretária a 10 metros dos jardins do bairro das Estacas e verificar o quanto a arquitetura paisagista e o projeto dos espaços verdes é, não só pela sua autonomia, mas pela sua relação com a arquitetura, uma enorme alavanca da qualidade do espaço público. Todos os dias o vejo, o projeto de Ribeiro Teles. Importa agora, se calhar, muito rapidamente dizer o que é um produtor editorial. Provavelmente muitas pessoas veem esta expressão pela primeira vez. Produção significa reunir meios, reunir pessoas, reunir conteúdos, escolher uma estratégia, gerir um calendário e promover a interação de todos os participantes e promover o apreço do trabalho de cada um e do trabalho de todos. Um livro é sonho, é energia, é um desafio permanente e muitas surpresas. Ainda hoje tive uma, esperava que me oferecessem um bonsai e saí daqui com uma galinha em cerâmica. O objetivo principal da terceira edição foi-me transmitido, era criar uma nova imagem, fazer melhor do que os que estavam feitas antes, primeira e segunda edição, o que era muito difícil, pois os anteriores já eram muito bons. E fazer diferente, o que não fazia sentido,
pois o que estava feito, de alguma forma, fazia todos nós reféns, no bom sentido do termo, dessa referência. Mesmo assim, integrou-se um texto novo e integraram-se mais 120 imagens, além das que já lá estavam, um total de 280. Estratégia. A estratégia de um produtor editorial é escolher todos os que melhores saberiam articular e promover entre si na prestação de cada um. E depois passar à ação. Dar ideias para produzir pensamento, criatividade, rigor de atitude, rigor de desempenho, atender às tarefas de cada um e às tarefas de todos. Respeitar a memória dos que estão antes de nós e cuidar das expectativas dos que vêm depois de nós. Partilhar. Fazer partilhar o interesse, o profissionalismo, a autoestima profissional, no orgulho do bom trabalho e do resultado final coletivo. Esse é o principal objetivo de quem se propõe fazer uma produção editorial. Um livro é um processo trabalhoso, complicado, com problemas e imprevistos, mas dá, naturalmente, um grande estímulo a quem gosta de fazer o seu trabalho. Um livro, quanto mais simples for na sua aparência, mais fácil na sua consulta e mais claro no seu entendimento, melhor será para todos nós, especialmente para aqueles que o querem consultar e pretendem utilizá-lo como uma ferramenta de ampliar ou consolidar o seu conhecimento. Um livro, permitam uma metáfora, é um poço de informação. Quanto mais limpa for a água, melhor se lê, melhor se vê e melhor se fica a conhecer. Obrigado. O arquiteto paisagista Carlos Correia Dias, secretário da direção da APAP, irá agora fazer a apresentação do vídeo Segunda Natureza. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na qualidade de mera interface entre a direção e os gráficos e montadores que montaram o vídeo. Vamos ver. O vídeo Vamos Ver é uma peça que é uma assemblagem. Vamos fundamentalmente ouvir e ver e ser uma audição ilustrada por imagens, porque entendemos que deveríamos refrescar a memória do público de uma entrevista que Gonçalo Berteles deu à Antena 2 em 2006, porque era muito caracterizadora do seu sentido e da sua maneira de ver a paisagem portuguesa, e por isso vamos pegar nesse áudio e ilustrá-lo com imagens que achamos relevantes. Essas imagens que entendemos serem relevantes são fundamentalmente da peça ou da obra A Vossa Terra, de João Mário Grilo, que também homenageamos e agradecemos a qualidade dessa peça que penso que hoje a RTP passará. Queria apenas também te referir que este trabalho foi feito por Miguel Silva do Oxímoro e procurámos transmitir, mais uma vez, a visão, a sensibilidade e o legado que Gonçalo Berteles nos deixou. Por isso, obrigado, Gonçalo Berteles, e muitos parabéns.
é a paisagem, porque a paisagem de facto é uma criação do homem, com base na criação natural, na criação da natureza. Já Cícero disse que existia a natureza e existia uma segunda natureza com a responsabilidade do ser humano. Portanto, quando nós, evidentemente, temos essa herança da segunda natureza, temos de dar sentido, forma e sentido estético também. Paisagem que tem variedíssimas escalas, desde a escala, evidentemente, dessa coisa essencial que vem desde a ideia do Jardim do Paraíso até ao jardim atual, tem também a ideia da casa de todos, que é a paisagem, a casa mãe de todos os patrimónios, que é a paisagem, que é também uma construção humana, em que o material é um material vivo, é a própria natureza. Isso é a arquitetura da paisagem, a arquitetura paisagista. Paisagem ainda é uma ocorrência natural, por qual tenho muito respeito, que se deve manter em determinados sítios, para exemplo, para estudo, até para a apreciação estética, mas essa não é a paisagem em que podemos viver, é qualquer coisa que podemos admirar. Mas o viver é numa paisagem, construção humana, em que a natureza tem um papel primordial. Os homens são dependentes da natureza e por isso é que os homens construíram as paisagens, umas vezes bem, outras vezes mal. Que é procurar servir. Mesmo como profissional da arquitetura paisagista, eu julgo que estou a prestar um serviço. Evidentemente que tenho uma grande admiração por ser arquiteto paisagista, pela formação que me dê para poder intervir em toda a minha vida, que são problemas de paisagem. Vamos sempre passar à paisagem, que é a segunda natureza, que é a natureza construída, criada pelo homem. É natural que pudesse ter servido melhor. Procurei travar o processo que já estava em curso de especulação com o solo. Por isso, a legislação que hoje existe, válida, ainda é do meu tempo. Que é a reserva agrícola, que é a reserva ecológica, que são a classificação de muitos parques e de muitas paisagens protegidas, que são, evidentemente, as estruturas ecológicas para a cidade. Desenhei toda a estrutura ecológica de Lisboa com colegas e com alunos. É preciso ver que a polis, a política, nasce de um espaço físico também, que é a cidade. E a cidade só existe quando existe o campo. E, portanto, a inter-relação campo-cidade, que é de uma atualidade flagrante neste momento, como foi sempre de resto, é uma unidade com duas faces. Porque Lisboa foi sempre, como todas as cidades, tinham todas uma relação íntima com o campo. Dos jardins, das hortas, dos olivais, dos quintais de Lisboa, das idas às hortas dos lisboetas no final do século XIX, que hoje são as idas às praias, do anel de quintas de recreio que tínhamos à volta das cidades. Bem, primeiro, como secretário de Estado, criaram-se as reservas naturais, os parques naturais, toda uma estrutura de paisagem e de defesa e de conservação da natureza, mas num sentido ativo, porque na noção que se foi criada de parques naturais, a população fazia parte, era uma parte integrante, a principal desses parques. Não era a biologia, era a relação do homem com a natureza, é que elegia, por exemplo, no Parque do Gerês, em que a população é um elemento mais importante que a própria natureza.
a recuperação das aldeias, a recuperação da agricultura familiar, a recuperação da pastorícia, a recuperação de todo um sistema complexo ecológico que é a nossa agricultura tradicional e que está posta de parte pelos economistas com o desastre à vista que temos em relação ao próprio abastecimento do país. Porque isso se chamar à noção de criação do mundo, de criação da paisagem, de instalação das populações em termos de felicidade, de bem-estar e de futuro num território, não pode ser reduzido a um problema de ambiente. É um problema global de paisagem. Por exemplo, há algumas câmaras municipais que já estão preocupadas com a envolvência de uma agricultura urbana na sua cidade. Como, por exemplo, no Norte, onde já estão a fazer parques de hortas para horticultura, alguns blocos sociais que já estão acompanhados também de uma agricultura. É muito pontual ainda e não é principalmente assumido pelo topo dos responsáveis. O mais a ignorância, quer dizer, isto ter-se transformado de uns curiosos que sabem fazer tudo e de uns oportunistas que abusam desses curiosos que sabem tudo. Consegui é tirar para fora uma deslegislação que tem sido poluída, tem desaparecido, que é muito combatida pela Associação Nacional dos Municípios, que são as reservas ecológicas, a reserva agrícola não compreende como é que aquilo devia ter evoluído, não era estático. Criou-se, portanto, a ideia da Lei de Bases do Ambiente, que não está a ser seguida, foi completamente ultrapassada pela Lei de Bases do Ordenamento. Tem as duas ao mesmo tempo, o que é, de facto, uma caricatura autêntica do que é o ordenamento de pessoas. Estão muito sugestionadas que se passa à sua volta. São maniatadas hoje, em grande parte. Basta ver, ainda ninguém compreendeu o que se passa de facto no nosso país em relação a porque é que fecham as escolas, porque é que ardem aquilo que se chama floresta, que não é floresta nenhuma, são povoamentos monoespecíficos. Uma floresta é uma coisa completamente diferente. A nossa floresta é a mata, porque são monoespecíficos, têm extensões enormes, expulsaram as populações das aldeias para existirem como rendimento imediato do território, que agora é difícil de perceber, porque, evidentemente, desde que se abriu a competição das madeiras nacionais, por exemplo, do eucalipto, com as madeiras que as celuloses têm que importar para produzir papel, em que são muito mais baratas a madeira vinda do Brasil e de Angola do que a produção no país, nós estamos agora absolutamente numa situação trágica de transformação de tudo isto. Fogo é purificador. Assim seja nesta altura. Apesar do que não presta, para vir o que presta. Como monoculturas específicas enormes, de grandes dimensões, que afastaram e mataram populações, comunidades rurais e aldeias. Tem que retornar é a construção de uma paisagem viável, sustentável e com futuro. É a mata, a agricultura tradicional, a agricultura, a monocultura diversificada do Mediterrâneo. Gosto muito do campo e estou no campo, mas o campo também não está melhor. O que está a passar, por exemplo, no centro do país é gravíssimo, em que toda a nossa mosacultura, constituída por rocha, por muros de pedra seca, por sistemas de caminhos de lajes, por atravessamentos de ribeiros, por construções agrícolas como espigueiros e tudo isso, capelas inteiras estão a ser vendidas pelas populações locais para a Espanha, para Madrid, onde repetem e refazem os muros, refazem espigueiros, não deitam fora, não é para fazer construções, é repetir os muros de pedra seca, que em Portugal são lindos. Sinto mal com as pessoas que estão a destruir o país. E sinto-me bastante mal. Custa-me a crer como é que é possível estar-se a ver todos os dias toda aquela estrada. Ainda uma pessoa que vai todas as semanas para a sua casa em Monsanto e que tinha um muro de pedra lindo, de pedra seca, ao lado, ladeando essa estrada de acesso a Monsanto, todos os meses que lá vai o muro está mais baixo.
Um maior respeito pela tradição e principalmente pelo povoamento do território. Isto que se está a fazer traz que as aldeias estão a morrer, né? E estão a morrer porque têm só gente velha e não têm gente nova. Porquê? Não têm gente nova porque, de facto, a agricultura está a ser abandonada pela idade das pessoas que a trabalham e não têm sucessores. Não têm sucessores porque esses sucessores foram sugestionados para sair, não deram condições para ficar na região, foram todos para os subúrbios das cidades, estão agora neste momento a fazer a campanha das cidades médias do interior para recolher as populações das aldeias. Como uma paisagem é repulsiva, como é para toda a gente do centro hoje do país, um eucaliptal, é repulsivo o que eles dizem de mal dos eucaliptos e até já dos pinhais. Já nem sabem onde eram as terras do avô, porque desapareceram os cadastros todos. Quer dizer, este país está-se a transformar num país do nada para as populações que nele queriam estar agarradas. E por isso é que há estas fugas para a cidade. E por isso é que também não há um interesse estatístico em dizer que tanto faz na estatística que a pessoa ou esteja na aldeia ou esteja no Cacém, no subúrbio. E para haver um povoamento humano tem que haver toda a sorte de aglomerados, de estruturas de produção, de estruturas de uso da terra, de amor pela terra. Nos subúrbios, acotovelados nos subúrbios, ou a morrerem de velhos numa agricultura que não tem o mínimo de apoio, nem que não sentem que nas suas aldeias há sucessores para aquilo que fazem. Tudo isso são erros calamitosos de uma política económica de curto prazo. E verificar todo o vale que vai depois pela Ribeira de Carneiro, Passo do Lumiar, a Machoeira até à Charneca. Fale com toda aquela gente que tem as suas hortas, que tem as suas economias relacionadas com a horta. Fale com as pessoas do bairro do Pato Cruz. Pergunte-se que interesse para eles têm a horta. Fala para os polícias reformados que trabalham na sua horta e que têm ali um convívio com outros amigos, corredores da agricultura, através dos subúrbios e das zonas periféricas, quais ao centro de Lisboa, onde há a cultura do milho, onde há culturas de cereais, que estão, evidentemente, com um passeio ao lado, que são corredores, são agricultados todos, e ao lado está um caminho para peões, para bicicletas, para se passear, e de vez em quando tem banco, faz parte da própria cidade. Está a ser arrumado em todo o lado. Por exemplo, agora aqui está a ser arrumado no Val de Alcântara, que também tem o projeto todo feito, desde a Amadora até Alcântara. Está a ser arrumado aqui no sistema de Chelas, no Val de Santo António, onde todas as construções, geralmente da EPUL, não olham, de facto, nem para o território, nem para as populações, nem para o que é o Val como funcionamento em relação ao território de Lisboa.
sou de tudo um pouco, mas de tudo um pouco, porque tudo tem uma determinada raiz. Eu sou fundamentalmente um homem que aceita e que defende a solidariedade. Gosto de ser português, e gostar de ser português é gostar e admirar a sua terra, é ser solidário com os outros portugueses. Sou solidário com as pessoas ali da Machoeira, sou solidário com o Val de Carnide, com os do Bairro de Pato Cruz e as suas hortas, sou solidário com as aldeias, quando vejo que uma aldeia fecha porque não há meninos. Que a solidariedade tem que ser o respeito pela humanidade, não é pelos direitos e os deveres de cada pessoa, pela humanidade de cada pessoa, de cada grupo de pessoas, porque o que elas são humanas, isso é que ninguém lhes pode tirar. Aí é que nasce a solidariedade das instituições. Tem que haver primeiro solidariedade entre as pessoas, tem que haver uma compreensão, que é a tradução no aspecto humano e familiar de todo um conceito de Estado aberto. A construção da paisagem hoje, no século XXI, não pode ser feita exclusivamente pelo uso e pelo costume. Tem que passar do uso e costume bons para uma ideia de planeamento e de técnica superior. Para isso é que está o arquiteto paisagista. Mas tem que entender toda esta base. Portanto, o homem cria paisagens que respondem a muito do seu querer e a muito do que se chama valorizar o meio que o envolve. Dar corpo, dar sentido, não só para uso pessoal, como para uso coletivo, como para uso gradual ao longo do tempo, do que é considerado natureza. A construção da paisagem em todos os seus valores de continuidade, valores de biodiversidade, valores de integração no espaço maior que é o céu, que é de facto os valores materiais existentes para aquém do homem. Paisagem vem de país e agem. É uma ação sobre o país em que entra todos os elementos que se relacionam com o homem. É a procura do belo, é a procura do homem pelo aquilo que para ele tem qualquer coisa de necessário, mas também como de sublime. Em dar sentido humano, ou tinha um sentido que excedia a espécie humana, e esse não vejo. Vejo de facto entre a espécie humana, para se realizar como tal, como homem, é necessário ter na mão uma casa. Essa casa é a paisagem. Daí a necessidade atual de criar também, paralelamente aos espaços verdes do homem, os espaços contínuos da natureza. Contínuos para que não se percam uma característica do planeta, que é a diversidade possível em harmonia. O máximo de diversidade possível das coisas animais, das coisas vegetais, em harmonia com um sábio que é o homem. O pior é quando o homem deixa de ser sábio.
O belo não existe sem o homem. O belo existe para o homem. É uma exigência que o homem tem em relação à natureza, criar o belo. Sonho não há tempo, nem há distâncias. Isso é muito geométrico demais para ser sonho. A paisagem forma-nos através de uma coisa fundamental, do percurso, através da passagem. O homem é um animal de passagem permanente por um teatro que cria e que vai vendo crescendo, que vai desenvolvendo, que vai defendendo, que vai construindo, que vai emendando. Esta filosofia do belo e do homem é tramada, pá. Porque o homem depois preocupa-se com valores que o ultrapassam. É ultrapassar os egoísmos de cada momento para uma visão de construção, como a construção da casa de Deus. Epá, mas isso é tramado, isso é filosofia mesmo. Desta magnífica sessão, peço ao professor Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, que suba ao palco. A notícia que tenho para todos é que não tenho tempo, porque no nosso programa temos justamente que prosseguir. Agradecer. E agradecer sobretudo ao Gonçalo. Neste momento não podemos fazer outra coisa senão pôr na nossa mente, pôr na nossa memória aquilo que aqui ouvimos. Como Cícero dizia, referiu Gonçalo, a paisagem é a segunda natureza. E Cícero, que não falava da cultura do espírito, falava de humanitas. E para os romanos, a ideia de cultura era a cultura do campo, semear e colher. E percebeu-se que essa cultura do campo tinha que se tornar também cultura do espírito. E foi isso que aqui ouvimos. E para todos que queiram, logo à noite, a RTP2 vai transmitir, em honra da memória do Gonçalo, o programa, o filme do João Mário Grilo, que tive o gosto no São Jorge de assistir ao lado do Gonçalo e do Francisco. E naturalmente ao Francisco e a toda a família eu quero dar um abraço muito especial. E também à família do arquiteto Caldeira Cabral, Francisco Caldeira Cabral, ao livro magnífico que aqui podemos voltar a ter, para aqueles que tinham as fotocópias agora voltam a ter o livro melhorado, e a percepção daquilo que o Gonçalo aqui nos disse. A floresta em Portugal chama-se mata. E a mata é mediterrânica. Nunca me esqueço quando na Rábida havia fogo, quer o Gonçalo, quer o Pedro Taman, diziam assim: vamos ver se é fogo bom. Vamos ver se é fogo bom. Porque a mata tem fogo bom e fogo mau. E quando foi o terrível fogo de Pedrógão, sabem que talvez um dos melhores investimentos que a Fundação Carlos Gulbenkian fez foi o investimento nos rebanhos. Os rebanhos puderam ajudar-nos justamente a limpar, a prevenir aquilo que é o fogo mau. E o fogo mau é justamente o fogo que decorre da incompreensão, do desrespeito relativamente
àquilo que é, afinal, a nossa relação com a paisagem, com essa segunda natureza, com essa natureza humana, a imagem do país. Quando há bocado na Câmara Municipal, ao fim, eu dizia ao arquiteto Fernando Santos Pessoa, se fosse há uns anos atrás, nós agora dizíamos, e agora vamos para a Rua de São José para fazer o nosso almocinho do dia de anos do Gonçalo. E eu agora estou a lembrar, a meu lado, o Gonçalo a falar na defesa das hortas urbanas e a dizer tudo isto que aqui ouvimos e a repetir. Sabem, os lisboetas chamam-se alfacinhas porque têm hortas urbanas onde plantam as alfaces. E os salões diziam, eles têm hortas urbanas, eles plantam alfaces, são alfacinhas. Mas os salões não compreendiam bem porque diziam assim, eles são como os grilos, eles gostam também das alfaces. É isto o fundo. A presença, a memória viva do Gonçalo. A cultura, afinal, de semear e colher. A cultura, afinal, de perceber, como aqui nos disse o Dr. António Bagão Félix, as árvores são nossas irmãs. As árvores são, afinal, complemento natural. Mas não são só as árvores. É a natureza, é a paisagem. A ligação justamente àquilo que aqui vimos relativamente ao património material e imaterial, à salvaguarda dos muros, à salvaguarda, afinal, daquilo que é o nosso património como dever, monos, relativamente aos nossos pais e aos nossos avós. E é esse dever que aqui temos de assumir. E, no final, no São Jorge, quando saímos para a rua, na Avenida da Liberdade, já, o Francisco disse ao pai, pai, foi muito bom. E o Gonçalo disse, não me lembro bem, mas não foi mal. Foi ótimo, muito obrigado. Dou-se por terminada a nossa sessão de hoje. Muito obrigada a todos por terem vindo.